Boa noite. A questão da educação brasileira. Por que que a educação brasileira é tão ruim? Tem alguns motivos, tá? Eu vou tentar explicar da maneira mais simples que eu puder. Primeiro, é o desenvolvimento do cérebro das crianças brasileiras. Os 5 primeiros anos são fundamental para o desenvolvimento do hipotálamo, do raciocínio lógico e tudo mais. E para isso você tem que ter uma alimentação razoavelmente saudável. E a maioria das crianças no Brasil não tem, tá? Tem crianças que até 4, 5 anos só vivem de tomar leite e assim por diante no Brasil. Então não tem suplemento alimentar, não tem nada disso. E isso faz com que o cérebro meio que atrofie, tá? Outra questão foi que a perseguição ao homeschooling no Brasil, porque as crianças com homeschooling eram 10 mil vezes mais inteligentes do que as que estavam em escolas públicas. Isso mostrava a falência do Estado, então houve a proibição do homeschooling. A questão da, da criação do feudo moderno brasileiro, que é os vulgos condomínios, porque conforme a violência foi aumentando e tudo mais, as pessoas foram mudando para condomínios, tá entendendo? E aí, a partir do momento que elas começaram a mudar para condomínio, aquela criança que tinha contato tal com a criança do outro ali, que ia na festinha de aniversário da casa do amigo, como que eu posso explicar de uma maneira simples? E também os pais das crianças mais ricas eram extremamente preocupados com a questão da escola, da educação, do que o filho estava lendo e tal. Então as outras crianças acabavam se beneficiando por osmose dessa situação. Aí o que o governo brasileiro faz? Permite também as escolas particulares. Por quê? A educação estava caindo demais por conta da baixa educação, das qualidades da educação brasileira, e quem tinha dinheiro queria que o filho continuasse tendo uma educação razoavelmente boa, que agora também está piorando. Razoavelmente boa. Então houve a permissão dessas escolas particulares, então você criou micro-sociedades isoladas. Então, tal classe fica num canto, tal classe fica no outro, coisa que nunca existiu no Brasil, tá? Isso passa a acontecer pós 45. Antes de 45 era tudo junto, era o filho do médico, do advogado, tudo estudavam nas mesmas classes, na mesma escola. Às vezes tinha até turmas mistas com alunos mais velhos junto com mais novos, porque faltava professores. E você pega a qualidade de ensino daquele período, uma pessoa que estudou a quarta série tem mais estudo do que um médico formado atualmente brasileiro que não sabe escrever, não é mesmo? A língua travou, escrever corretamente. Nós temos que parar para pensar também o seguinte: a destruição arquitetônica do Brasil fez com que muitas pessoas desistissem de morar nas cidades, e também a retirada do porte de arma. Quando um país tem um porte de arma liberado, você pode ter muros baixos, porque não vai ter assalto, nada disso, a violência não vai existir em bairros familiares porque estão todos armados ali e assim por diante. Quando você tira o pote de arma de uma população, além de você escravizar ela, você torna ela mais violenta, porque as pessoas de bem ficaram sem armas e os bandidos continuaram com armas. Então você passa a aumentar os muros das suas casas, botar cerco elétrico, e você passa a deixar a rua mais insegura, porque o problema da rua não é mais seu. Quando o muro é baixinho, você vê algo de errado acontecendo na casa do outro, você rapidamente toma uma atitude, porque você sabe que mais cedo ou mais tarde pode ser a sua. Quando o muro é alto, você é individualista, foda-se o lado de fora. E aí você cria esses corredores de muro gigantescos que uma mulher de madrugada não pode mais sair na rua, porque ela pode ser estuprada na madrugada em algumas cidades brasileiras, tá certo? E foi isso que acabou destruindo a educação. Foi inúmeros fatores, foi a questão do desarmamento, foi o aumento da violência, as pessoas mudando para condomínio, as crianças saindo da escola pública, as crianças de classe média e rico indo para a escola particular, a segregação de classe brasileira que nunca existiu, que passou a ter, e a falta de nutrientes da criança, e um ensino que não condiz mais com a realidade, tipo fórmula de Bhaskara, tudo isso não condiz, entendeu? Deveria ser ensinado, deveria. Ah, as crianças vai fazer arquitetura, vai, então você se foca nesse aqui. Ah, a criança vai fazer história, então você se foca nisso. No que é bom, e não essa grade de matérias obsoletas que ninguém vai aprender. Nós aprendemos as coisas pra nada. É igual aquele
aquele negócio de português, a ante após até com conta de desenhem para per perante por sim, sob trás. Nunca utilizei isso. Ou aquele, a ante após, como que é? Enem, mas também, mas porém, com todavia, no entanto, se não, ou, ora, quer, seja, seja, já, logo, pois, por isso, portanto, por que, pois, não serve para nada. Porque quando você aprende um idioma, você aprende como uma criança, ouvindo e repetindo. Então, essa decoreba, não, pra nada, porque como que funcionava antigamente? No século XVIII e tal, você não sabia, você consultava um dicionário e ia ver a palavra. Então não tinha necessidade de você decorar esse monte de verbo, enchendo a cabeça do slave brasileiro, com perdão da palavra, para que ele não perceba a situação de carestia que ele está. E aí quando a população começa a se revoltar um pouquinho, eles fazem um showzinho pago pela prefeitura, um rodeiozinho para o pessoal sair da monotonia e pensar que, olha que maravilha, mas volta depois para a escravidão. E essa grande quantidade de pessoas utilizadas foi um acordo do fim da guerra, porque o iluminismo trouxe a iluminação, o conhecimento, daí deu no que deu. Segunda Guerra Mundial, as pessoas mais alfabetizadas da Europa eram os alemães, e olha o que aconteceu. Então é por isso. Agora, o conselho que eu posso te dar é introduza a leitura mais cedo no seu filho, é, filmes, tá entendendo? Filmes é muito bom para desenvolver o cérebro da criança, para buscar também conhecimento. E tente preservar o máximo possível e não numa bolha, tá? Porque depois você vai criar, acabar criando problemas intelectuais ou de desenvolvimento social com outras pessoas na Babilônia brasileira, entendeu? Então, eu acredito que eu tenha respondido tudo. Se ficou alguma dúvida, vocês colocam embaixo, alguma opinião no comentário, e se for o caso, eu faço outro vídeo, tudo. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha e indica para os amigos. Uma boa noite a todos. Reze o rosário, vá à missa, se confesse, seja um bom católico. Procurar primeiramente a Deus e tudo vos será dado em acréscimo. Tchau, até o próximo vídeo.